Olá, bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num livro que mexe num vespeiro, né? Com certeza, o maior de todos, talvez. Exato, A Morte. O livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da médica Ana Cláudia Quintana Arantes. E, assim, só o título já... Já é um convite, né? Uma baita provocação. A ideia não é falar do fim, mas de como pensar no fim pode, sei lá, acordar a gente pra vida, agora. Perfeito. E o livro já começa com uma cena que é quase uma piada de tão real que é. A da festa, né? A da festa. A autora, que é médica, tá lá tudo super animado, e alguém pergunta o que ela faz. E ela, em vez de dar uma resposta segura, tipo, sou geriatra, Ela resolveu mandar a real. total. Ela fala, eu cuido de pessoas que morrem. Cara, imagina a cena. Nossa. Um vácuo se forma ao redor dela, as pessoas, tipo, pegam um copo, olham pro teto, somem, a festa morre ali, pra ela. E essa historinha já diz tudo sobre a nossa relação com o assunto, né? É um tabu gigantesco. É como se falar sobre a morte pudesse atrair a morte. Exato. E a proposta do livro é justamente essa. Vamos parar de fingir que não vai acontecer. Porque a morte, na verdade, não é o contrário da vida. Ela é parte da vida. A única certeza, aliás. E olhar para essa certeza pode ser, por mais estranho que pareça, uma ponte para uma vida com mais sentido, mais presença. Certo. Mas aí vem a pergunta, né? O que leva uma pessoa, uma médica, a escolher uma especialidade que esvazia festas, que vai na contramão de tudo que a gente aprende? Pois é. E a resposta, como quase sempre, está lá atrás, na infância dela. Com a avó, certo? Exatamente. A avó dela tinha uma doença muito, muito grave, que causava dores terríveis, chegou a amputar as pernas, e no meio desse sofrimento todo, tinha uma figura. O doutor Aranha, Esse mesmo, o médico à moda antiga, sabe? Que não tratava só a doença. Ele sentava, conversava, ouvia. A autora usa uma imagem linda. Ela diz que cabia todo o sofrimento da avó dentro daquelas mãos. que imagem forte. Porque não era sobre a cura, era sobre cuidado, sobre estar junto na dor. E tem um detalhe que marcou muito ela ainda criança. A avó tinha a tal da dor fantasma. Ah, sim. Mesmo sem as pernas, ela sentia dor nelas. Para uma criança, a ideia de uma dor que existe sem ter um lugar físico deve ser uma coisa que explode a cabeça. Com certeza. E foi isso que despertou nela essa vontade de cuidar da dor, de todas as dores. Exato. Só que aí ela foi para a faculdade de medicina e o choque de realidade foi brutal. A medicina que ela encontrou era outra coisa. Completamente. Fria, técnica focada em exame, em diagnóstico. Cadê o cuidado do Dr. Aranha? Não tinha. E essa frustração toda explodiu com um paciente, o Sr. Antônio. Sim, o Sr. Antônio foi o ponto de virada total. Ele tinha um câncer terminal, sofria horrores, e a única coisa que ela ouvia de todo mundo era uma frase: A frase que virou o inimigo dela. não há nada a fazer. Nossa. Essa frase quebrou ela. Como assim não há nada a fazer? Tem um ser humano sofrendo na sua frente. Ela sentiu que a medicina simplesmente abandonava as pessoas. E ela trancou a faculdade, né? Trancou. Decidida a nunca mais voltar, ela entrou para aliviar a dor e encontrou um sistema que virava as costas para a dor quando não tinha mais cura. E é para responder a esse não há nada a fazer que nascem os cuidados paliativos, que é a área dela. Perfeito. Os cuidados paliativos são a resposta. A definição é simples. É cuidar para melhorar a qualidade de vida do paciente e da família. E a frase-chave do livro, que muda tudo, é: Pode não haver tratamentos para a doença. mas há muito mais a fazer pela pessoa que tem a doença. É cuidar da dor do corpo, sim, mas também da dor da alma, da dor social, da dor espiritual. É sobre dignidade. Mas cuidar de tanta dor, estar tão perto da morte todo dia, isso tem um custo emocional gigantesco, né? O livro fala de fadiga de compaixão. E como tem? Ela aprendeu isso da pior forma possível, com um paciente chamado Marcelo, Um rapaz novo, né? bem novo, 23 anos, um câncer devastador. Ela acompanhou ele em casa nos últimos momentos e a morte dele foi muito, muito sofrida. Ela se sentiu completamente impotente. E ela absorveu essa dor toda. Absorveu a ponto de adoecer, teve um burnout. O diagnóstico foi estresse pós-traumático secundário. Ela ficou esgotada,
pensou em desistir de novo. E aí o que salvou ela não foi um remédio, foi uma peça de teatro. Parece aleatório, né? Mas faz todo sentido. Uma peça sobre Gandhi. Conta essa história, que ela é muito boa. Na peça, uma mãe vai até Gandhi com o filho e pede: Mestre, diga ao meu filho para parar de comer açúcar. E o Gandhi olha para ela e diz: Volte em 2 semanas. Estranho. A mulher não entendeu nada, mas foi embora. 2 semanas depois, ela volta. Gandhi olha para o menino e diz: Menino, não coma açúcar. Só isso. E a mãe ficou indignada, imagina. Claro, porque eu tive que esperar 2 semanas para isso. E aí vem a genialidade do Gandhi. Ele responde: porque há 2 semanas eu também comia açúcar. Uau! Nossa, que lição. Uma epifania. Ele precisou se curar primeiro para poder ajudar. E foi aí que a ficha caiu para ela sobre o amar o próximo como a ti mesmo. Não é ame o próximo mais do que si mesmo. Exato. É como a si mesmo. O cuidado com o outro tem como ponto de partida o cuidado com você. Você não pode dar o que você não tem. E isso nos leva à grande joia do livro para mim. A diferença entre empatia e compaixão. Que a gente acha que é a mesma coisa. E não é. E entender isso é tipo uma questão de sobrevivência. Empatia, ela explica, é se colocar no lugar do outro e sentir a dor dele. Lindo, né? Só que foi isso que adoeceu ela. Porque você se afoga junto. Perfeito, você se afoga na dor do outro, você entra no sofrimento e não sabe como sair. A empatia pura te deixa preso lá. Tá, entendi o risco. Mas e a compaixão? Como ela é diferente na prática? A compaixão é um passo além. Você entende a dor do outro, você se conecta com ela, mas você não se deixa engolir por ela. Você se mantém inteiro. É como se você estivesse na margem do rio, estendendo a mão. Isso. Em vez de pular na correnteza junto com a pessoa. Essa distância saudável é o que te permite de fato ajudar. A compaixão te protege para você poder cuidar. Sabe, essa distinção muda tudo. É o tipo de clareza que a gente sempre busca aqui no Psi em Áudio. E, aliás, se essa conversa tá ressoando de alguma forma... Pensa em curtir o nosso conteúdo. É um gesto simples que ajuda demais a que mais pessoas encontrem essas discussões. Isso. E vale sempre lembrar que a gente está só arranhando a superfície. O livro é muito mais profundo. Muito. Para quem quiser mergulhar de cabeça, o link para ele está aqui na descrição. Bom, e seguindo nesse mergulho, o livro também fala do processo de morrer em si. A gente tem uma imagem muito assustadora, né? Muito, de filme de terror. E ela descreve uma coisa muito mais natural, quase poética. Ela usa uma visão da medicina oriental sobre a dissolução dos 4 elementos. Terra, água, fogo e ar. Exato. A terra é o corpo físico se desintegrando, a fraqueza. Isso é o mais visível. Depois vem a água. A água é um mergulho para dentro. A pessoa fica mais quieta, introspectiva, fazendo um balanço da vida. É um recolhimento necessário, não é depressão. E aí vem o fogo, que é a parte que mais me surpreendeu. A tal melhora antes da morte. É fascinante. De repente, a pessoa tem uma onda de energia, de clareza. Fica lúcida, conversa, se despede. É como se a vida desse uma última piscadela, sabe? Uma janela de oportunidade para fechar os ciclos. Um presente. Um presente. E por último, o ar, que é o sopro final, a devolução da vida para o universo. E essa fase de balanço interno da água conecta direto com um dos capítulos mais impactantes, o dos arrependimentos. Ah, esse capítulo é um soco no estômago, baseado no trabalho de uma enfermeira que ouviu por anos o que as pessoas diziam no leito de morte. E o arrependimento número 1, o mais comum de todos é: gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. poxa, esse dói. Viver para agradar os outros e não a si mesmo. O segundo é um clássico do nosso tempo. Gostaria de não ter trabalhado tanto. Esse, então, parece que hoje todo mundo já sente isso, não precisa nem chegar no fim da vida. Trocar tempo de viver por trabalho. O terceiro é sobre vulnerabilidade. Gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos.
os eu te amo que não foram ditos, os perdões não pedidos. O quarto fala de conexão. Gostaria de ter ficado mais perto dos meus amigos. A gente deixa a correria engolir essas relações, né? E no fim, que falta que elas fazem. E o quinto, talvez o mais triste de todos. Gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Se permitido. Não é sobre ter coisas, é sobre se permitir sentir alegria. Exato. A gente se prende em padrões, no medo e adia a felicidade para um depois que, às vezes, não chega. Ouvir essa lista, fica muito claro que a mensagem do livro não é sobre morrer, é sobre viver, é usar a morte como um despertador. Perfeitamente. A morte é um dia que vale a pena viver, significa viver de um jeito que esse dia, quando chegar, encontre você em paz com a sua jornada. É sobre estar vivo de verdade até o último suspiro. Para não ser o que ela chama de zumbi existencial. Exato. Que é aquela pessoa que, já morreu por dentro há muito tempo, o corpo anda, mas a alma já desistiu. E essa, segundo o livro, é a maior tragédia de todas. Chegar no fim já estando ausente da própria vida. Que ideia forte. Muito! Então a reflexão que fica, acho, não é aquela pergunta de filme, o que você faria no seu último dia? É algo mais, mas para agora. Mais prático, né? Sim. A pergunta é, o que na nossa vida hoje a gente está tratando como se fosse infinito? Quais conversas, quais alegrias, quais mudanças estamos adiando, esquecendo que este tempo, este agora, é a única coisa que a gente realmente tem e ele é finito. Essa foi a nossa análise sobre a obra A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Para mais mergulhos como este no universo da psicologia e do autoconhecimento, siga o canal Psi em Áudio.